Graça e paz, meus amados, muito bom dia. Glória a Deus, hoje 10 de março. Antes de mais nada, além de dar a graça e a paz a vocês e um bom dia, por educação e por essa devoção de realmente desejar que os favores imerecidos do Senhor sejam sobre todos vós e que a paz que excede todo entendimento também, que vocês realmente tenha um bom dia. Não estou falando isso daqui por formalidades, estou falando expressando de fato o que eu almejo a cada um de vocês, porque esta verdade ela liberta, por mais que ela seja óbvia, por formas de educação, de uma forma de desejar um bom dia. Então precisamos enfatizar essas coisas, meus irmãos, porque de fato estou desejando um bom dia a vocês. De fato eu estou desejando a graça e a paz que excede todo entendimento a vocês. Hoje em especial, meus irmãos, a minha progenitora, minha mãe, que está aniversariando, ela tem duas datas de registro. Hoje ela está completando 74 anos, a outra não se sabe exatamente. Mas mãe, estou aqui para expressar uma forma de honra à senhora, porque eu aprendi por essência e também pelas escrituras sagradas que eu devo honrar a senhora. E honrar de fato é isso, é honrar no Senhor, é honrar buscando a essência e não fazendo isso para aparecer, não fazendo isso aparecendo só no dia do aniversário, mas eu honro a senhora a cada dia, em cada minha ação, porque o dia que eu ou a senhora fizermos a despedida aqui na terra, ou naturalmente a senhora falecendo, eu quero estar no velório da senhora, expressando assim como Paulo expressou para Timóteo, ensinando todos nós que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No sentido que eu batalhei como filho, honrando a senhora na terra, orgulhando a senhora. Eu completei a carreira, fazendo essa carreira aqui na terra, inclusive cristã, que realmente chega até a senhora para que a senhora se orgulhe de mim. E dentro da minha fé, eu fiz tudo isso e faço porque o Senhor é comigo. E cada dia mais, não só hoje, mas que os 365 dias de vida eu possa, por ano, e no bissexto os 366, que eu possa continuar honrando a senhora no Senhor, por temor às Escrituras, entendendo que assim como vai ser o verso aqui hoje, eu até falei no Dia das Mulheres esse verso, que está em Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu louvo a senhora, mãe, pela sua vida, quando a senhora era formosa, quando jovem, e quando a senhora tinha essa graça dentro dessa formosura, mas isso tudo foi vão, porque a senhora merece ser louvada, quando jovem, ou quando meia-idade, ou agora como uma senhora. Eu amo a senhora em Cristo e desejo a senhora um feliz aniversário, que o Senhor seja contigo todos os dias, que eu oro ao Senhor sempre para que o Senhor alcance a vida da senhora, alcance o que a senhora almeja nos caminhos retos da vereda da justiça do Senhor, e que a senhora continue sendo amada, não só por mim, mas pelos outros filhos e por todas as pessoas que é próximo da senhora, tá bem? Feliz aniversário, e eu amo a senhora, amo por essência e amo em Cristo Jesus. Fique em paz, eu sigo por aqui.
Amados, então a palavra diz em Provérbios 31:30 que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos orar para que o Senhor nos revele um pouco mais para esse entendimento. Glória a Deus, aleluia, Pai querido, oh Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos o Senhor mais esse versículo. Me ajude, Senhor, levar a todas as mulheres, inclusive por ser o mês da mulher, a minha mãe, que está aniversariando hoje. Oh, Pai, em nome de Jesus, me ajude a fortalecê-las no Senhor, para que elas possam compreender de fato e que nós, como homens, possamos realmente voltar para a nossa essência, a essência no Senhor, para compreender estas coisas e ver essa formosura, essa graça, mesmo em senhoras, mesmo em pessoas que já não têm essa beleza toda, Senhor. Porque nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos os verdadeiros valores, os verdadeiros tesouros. Oh Pai, me ensine a levar a algum coração nessa manhã, ou a muitos, esta compreensão, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o que quer dizer esse versículo? Exatamente isso, porque enganoso é a beleza, enganosa é a beleza, é a graça dessa formosura, porque a mulher que teme ao Senhor, ela precisa ser louvada, respeitada em qualquer situação. Mas a mulher também ela tem que entender isso, para que ela possa chegar, quando perder esta formosura, ela ser respeitada pelos seus valores. É isso que a palavra quer dizer. Então, que você pense de fato em construir na sua essência, no seu caráter cristão, de uma forma de merecer essas reverências e ter a sabedoria do Senhor na condução da sua vida. É isso que a palavra nos ensina aqui nesta manhã. Por isso diz aqui, o charme e a beleza enganam porque passam, e com esses atributos também passa a esperança de felicidade que se baseia neles. Então não baseie nisso, não tenha base nisso, nem nós homens, nem vocês mulheres. Acrescente nos seus currículos este caráter, esta reverência. A sabedoria do Senhor orienta vocês, as que não buscam na palavra do Senhor, as que não oram aos céus, as que não observam que o caminho está errado, a rota está errada. Corrijam essas rotas. Seja dentre essas mulheres aqui, aqui no caso Salomão, que Provérbios foi Salomão, que foi inspirado por Deus, seja dentre essas mulheres, assim como diz o 10, mulher virtuosa, quem a achará. E aqui foi dividido por três bases que a mulher tem que ter. Primeiro, foi descrito aqui, porque descreve o valor de modo geral. Mulher virtuosa, ela tem que ser virtuosa em detrimento de qualquer coisa. E depois vai dizer que o tipo de mulher, o seu valor para o seu marido, aqui do 31:10 ao verso 31, que é o último, vai falar desses três valores e depois das suas atividades. Então é isso, a gente precisa compreender estas coisas, porque eu confesso a vocês que quando eu primeiro eu me casei na ignorância, sem conhecer os caminhos do Senhor, sem conhecer as escrituras sagradas, e infelizmente meu primeiro casamento não foi, houve o divórcio e tudo, né? E infelizmente eu não conhecia as escrituras. Mas após conhecer as escrituras sagradas, eu confesso a vocês que eu fui bem
reflexivo sobre isso. Quando eu decidi a casar, eu senti de fato, eu pedi orientação de Deus para que Ele confirmasse, porque eu passei por relacionamentos que eu não tive essa confirmação, essa testificação do Espírito, ou seja, porque não era para ser. Então, a gente precisa entender que o caminho é a gente conversar com Deus, com o Papai, porque Ele vai responder ao teu coração. Desde que você tenha a sua vida planada, que você consiga ter legalidade para que o Senhor responde a você. Porque de repente, se você não estiver nessa legalidade, como eu já casei já mais do que meia idade, que eu casei de novo aos 40 e poucos anos, aos 42, se eu não me engano, ou 3, e ali eu não estava mais analisando isso. Logicamente que o amor eros, que é um amor do marido e da mulher, ali você realmente concilia umas compatibilidades. Ali, de certa forma, tem interesse, não é como o amor de Coríntios, que não procura seus interesses. Eu não vou ser demagogo aqui e dizer, porque eu tenho que ser fidedigno com as escrituras, que me ensinam isso, inclusive, que você tem que casar nessas compatibilidades de idade, de ideais, não no julgo desigual, como a palavra nos ensina, alguém que comunga da sua mesma fé, a sua mesma visão, e logicamente que vê esta compatibilidade também. Eu não sou e não fui como as pessoas que às vezes olhava e olha só a carne, só a formosura, só a pessoa ali que é bela e tudo mais. Não, teve muitos atributos que eu cheguei a essa conclusão para chegar à definição de me casar, porque eu entendo que um casamento é uma aliança para o resto da vida. Eu não me casei depois que eu conheci as escrituras para ter um divórcio. Não, mesmo porque que a palavra me orienta e nos orienta que Deus, Ele odeia o divórcio. Então, é isso que precisamos entender, porque aqui tanto do 10 até o 31 vai dizer tantas qualidades que uma mulher tem que ter. E como é o mês das mulheres, por isso que domingo eu fiz aquele devocional especificamente a vocês, tentando explanar pela Bíblia o que a Bíblia dizia sobre as mulheres em geral, as casadas e as solteiras. E eu espero em Cristo que tenha sido benéfico a vocês, não só as mulheres como os homens, para observar esses atributos, para que os homens não decidam pela formosura de uma mulher. Então, a base é essa. E eu fecho aqui, lendo do 29 ao 31, para todas as mulheres, para fortalecer vocês no Senhor e que os homens possam observar também. Porque muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, mulher virtuosa, e mulher que não era, mas vai ser da agora em diante, porque vai buscar nas escrituras sagradas. Você sobrepõe todas elas. E você, sendo essa virtuosa, você vai encontrar facilmente um marido que valoriza, que não vai deixar você se enganar aqui, porque enganosa é a graça e vã a formosura. Eles não vão, porque eles vão te amar, vai te respeitar, vai te honrar, vai buscar caráter, a sabedoria e a reverência no Senhor sobre a sua vida, e você também, porque você é a mulher que teme ao Senhor, e você será louvada, e você vai dar fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.
Então é isso, mulheres virtuosas, mulheres formosas e cheias de graça do Senhor, formosura do caráter de Cristo em vocês, é o que eu almejo. E se vocês mulheres quiserem aprender mais, Provérbios é uma base para isso. Logicamente que toda forma de virtude está em todo o contexto bíblico, mas Provérbios vai ensinar vocês, Provérbios 12:4, Provérbios 14:1, Provérbios 31:10, é a base para isso. E se a gente entender, tanto para minha mãe, já fechando o raciocínio, tanto para minha mãe como aniversariante do dia, como eu a honrar, e como a cada um de vocês que precisa honrar também suas mulheres, esposas, ou as mulheres que estão solteiras, para se valorizar no Senhor, buscando esse caráter, essa reverência e essa sabedoria no Senhor, nós precisamos compreender que honrar é como cumprir mandamentos bíblicos também. Lógico que você tem que buscar na sua essência. Quem não busca na sua essência a verdade que liberta e que realmente busca o caráter e a sabedoria, porque eu aprendi também que a verdade das escrituras ela liberta, mas a verdade real também. A verdade real na sua essência. Quem busca a fazer coisas que não são sinceras, principalmente nas redes sociais, hoje às vezes, como eu estou honrando a minha mãe neste aniversário, muitos talvez vai ali numa rede social, fala coisas até exageradas para uma mãe nesse caso, ou no Dia das Mulheres, mas na essência, nos 365 dias e quando for bissexto, os 366 dias, como que está esse seu caráter? Como que está essa sabedoria de Cristo em você, para você honrar a sua mãe, para honrar a tua mulher? Como está? Porque eu preocupo todos os dias como eu estou. Então é isso, é viver o resumo dos 613 mandamentos que a Bíblia nos aconselha, voltando ao resumo de Moisés nos 10, que está honrar pai e mãe, e agora o resumo de Jesus, que são os dois: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas emoções, no caso, todas as suas forças, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A sua mulher, as mulheres sábias, o seu marido, as mulheres virtuosas, é o mais próximo de você. Como que você está? Você está honrando a Deus sobre todas essas coisas, com todo o teu coração? Porque o coração, lá em Hebreus 4:12, vai terminar dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então vocês mulheres, vocês homens que precisam valorizar as mulheres como essas mulheres virtuosas, o seu coração está um terreno sarado mediante a eficácia e a palavra viva do Senhor? E depois vai dizer isso: com toda a sua alma, o centro das suas emoções, você tem os aspectos do fruto do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a fidelidade, que é a bondade, que é a mansidão e o domínio próprio. E depois, com todas as suas forças, sua força está em você, na sua beleza, na sua formosura, suas forças estão como Isaías 40:31 nos ensina, que aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águias, se cansam, mas não se fatigam. E todo o seu entendimento, você está buscando entendimento sobre todas essas coisas, mulher, para continuar sendo virtuosa, com o caráter e a reverência em sabedoria, e os homens também, para honrar essas mulheres? E depois vai dizer: e ao próximo como a ti mesmo. Aí é o que precisamos compreender: amar ao próximo como a nós mesmos, mas lá na base do Senhor, na essência, entendendo todas essas coisas, tendo entendimento, como termina
o primeiro mandamento, com todo esse entendimento que eu relatei aqui para mim e para vocês. E eu fecho esta aula, que foi para mim uma aula e que eu estou interiorizando cada vez mais, avançando nos átrios do Senhor, eu como evangelista, entendendo o meu chamado nas Escrituras e levando a vocês o que eu tenho aprendido. Espero em Cristo que hoje todos saiam fortalecidos. Dona Diva aniversariante, na qual dediquei essa palavra a ela e a vocês que estão aí precisando cada vez mais crescer neste caráter, nessa reverência, nessa sabedoria, tanto as mulheres, tanto os homens, para reconhecer esses valores. Fiquem em paz e até amanhã. Abraço.